quadro ali do quadro de metas ali, né? Quadro de metas, é. Deixa eu fazer aqui um... Só em silêncio, viu, pessoal? Só dei um sorriso, né? Olha aí que beleza. Tem câmera na foto, senão a paisagem. Tem que ser uma paisagem. Vai ser gravado também, pessoal. Queridos, tá muito frio, como é que tá? Tranquilo? É? Tá, qualquer coisa... Bom, vou deixar... Ó, Gui, vou deixar contigo. Qualquer coisa alguém sinaliza para ele, tá? Para aumentar ou diminuir ali, certo? Algum voluntário para orar pela nossa aulinha de hoje? Agradecer por esse momento. Bem, vamos fechar os olhinhos, baixar a cabeça. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor, que nos chamaste, Senhor, a sermos sacerdotes, Senhor, das nossas casas. Senhor, Amém, Jesus. Amém. também no meio do teu povo. Amém, Jesus. Que eu possa estar aqui conosco hoje, Senhor, agora à tarde. Amém. Possamos ouvir de Ti. Oh, Jesus. Amém, Jesus. Nós possamos ser edificados, Senhor. Oh, Jesus. Edificar também, Senhor. Amém, Jesus. Amém, Nossa Jesus. sabedoria no livro. Amém. Senhor, Sim, abençoa, Jesus. Esse momento, esse tempo que nós vamos estar aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Já oramos também, Senhor, como o Marcos falou, que mais homens, Senhor, sejam alcançados, Senhor, para que possam se dispor a estar aqui também, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Amém, Jesus. Em nome de Jesus. Possa levantar cada vez mais, Senhor. Amém, Jesus. Os homens, Senhor, neste propósito Oh, que Tu tens aqui, Senhor. Amém, Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Pode, claro. Movimento é. Aleluia. Queridos, a ideia então aqui é mostrar para vocês como é uma aulinha, como funciona, tá? E o meu objetivo é preparar vocês para darem pelo menos uma aula, tá? Se vocês derem uma aula já nos ajuda, já é galardão de Deus para a vida de vocês, né? O Senhor vai recompensar. Mas nós temos uma demanda a atender, que é atender aos pequeninos, tá? E para vocês terem uma ideia, tá? Quem é professor já aqui? Levanta a mão. Ó, quem já está dando aula, né? Aqui nas nossas turmas. A gente tem 2, ó. 3. Ah, é o Gui, desculpa. 3, tá? Aqui era para ter os professores de 2 turmas. A gente tem a gente está tendo uma alta demanda de aulas, né? Nós temos 5 turmas que atendemos aqui, e a baixa quantidade de irmãos que nos ajudam nisso, tá? Então esse apelo que a gente fez é para isso, para trazer mais trabalhadores. E aí eu quero mostrar para vocês como funciona a aula, porque às vezes a gente nunca fez e fica preocupado. Ah, será que eu consigo? Será que eu não consigo? Como é que é? Não sei se alguém aqui teria, assim, pensa assim, meu Deus, vou entrar numa sala. Alguém tem um pavor, assim, terrível de entrar numa sala? Não sei se vocês vão dizer também, né? É. Mas, né, se tem, eu quero mostrar que é difícil, é bem difícil dar aula para criança, tá? Porque vocês vão ver que envolve uma preparação, mas é feito não na força do nosso braço, é feito na força do braço do Senhor, que é um braço ilimitado, tá? Então Deus capacita, Deus, Ele nos dá tudo que a gente precisa, tá? Quem tem Bíblia aí, pega a sua Bíblia, vou dar uns exemplos para vocês, tá? Quem puder, já vai abrindo, escolha um texto aqui, ó, desses, ó. E aí, desses primeiros aqui, ó, que a gente vai dar uma olhada, tá? Provérbios 22:6, Romanos 12:7. Tá, o Atos 1:8. Vão abrindo aí. Tá. Então eu vou começar pela parte do chamado, tá? O primeiro é um dos... Para quem trabalha com crianças... Ou para quem tem filhos, é um versículo que a gente fala muito sobre ele. É o Provérbios 22:6. Quem abriu ou quem sabe de cor quer falar pra gente? Provérbios. Isso. Ali umas versões dizem, né? Ainda quando for velho, né? Ele nunca vai se desviar. Por muitos anos, eu achei que o versículo era ensina o caminho. Só que na Bíblia ele tá ensina no caminho. E tem uma diferença, não é só por causa do português. Né? Quando eu ensino o caminho, eu estou mostrando. Ó, meu filho, lá é o caminho. Né? Eu mostro de longe. Ah, se eu vou ensinar vocês a irem para minha casa, vou mostrar o caminho, eu falo, vocês vão sair aqui, dobrar a esquerda, eu moro na Zona Sul, né?
dobrar a esquerda, pegar a perimetral, vai, né? Dobra a esquerda, e aí eu vou explicando de longe. Quando eu ensino no caminho, aí eu falo, vamos lá que eu te levo. E aí eu vou junto. E aí no meio do caminho eu digo, ó, aqui a gente dobra. Ah, tá vendo esse posto de gasolina? A gente entra à esquerda. Tá vendo isso aqui? Vai para tal lugar. Qual é o mais fácil da gente não errar? Se eu ensino o caminho ou se eu ensino no caminho? No caminho. É isso que a gente tem que fazer com as crianças. Por isso que a participação de vocês é essencial, tá? O pai contando uma história, principalmente dentro da sua família, tem toda uma diferença, tá? As irmãs, elas são muito usadas nesse ministério. É um ministério com a grande maioria de irmãs participando, tá? Só que nós temos uma graça de Deus especial para isso, para contar histórias. Não que as irmãs não tenham isso, mas acontece algo diferente quando o pai conta uma história. Mesmo que seja a primeira vez que ele está contando. Né? Se vocês não têm experiência de contar história em família, a primeira vez que vocês forem contar, as crianças já vão estranhar. Né? O que o pai está fazendo? Né? De repente o pai entra e bota uma peruca, faz alguma coisa diferente ali para contar uma história, as crianças vão achar estranho, né? Achar diferente aquilo ali. E é essa a ideia, é de que vocês rompam a barreira inicial para contar uma história, tá? Que consigam transmitir aquilo que é essencial para a vida da criança. Isso é estar no caminho com a criança. Vai ter situações do dia a dia que a criança vai passar dificuldades, como tu tá junto com ela, tu vai ajudar ela a, pela palavra, vencer as dificuldades. Né? A criança está com um problema lá na escola. Às vezes o grande problema da criança, por alguns anos ali iniciais, é o melhor amigo. Né? Ah, briguei com o meu melhor amigo, briguei com a minha melhor amiga. Como é que eu resolvo isso? E aí eu posso ir para a palavra e resolver isso. Posso mostrar que Jesus chamou os discípulos de amigos. Que Jesus tem que ser o nosso amigo. Né? Posso ir para a palavra e trazer uma solução para a criança. Mas eu estou no caminho com ela. Eu estou junto. Eu estou ali participando junto com ela. Tá? O segundo, Romanos 12, 7. Se ministério, dediquemos-nos ao ministério. Ou que ensina que esmere-se. Isso. Aqui é um ponto-chave pra gente, tá? Vou pegar essa partezinha final. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. Esse versículo, ele dá aquela ideia do esmeril, tá? A pedra de esmeril era uma pedra que era usada para afiar facas, lâminas, tá? Então ele está dizendo, o que ensina, esmere-se no fazê-lo. É como se a gente fosse essa pedra, e aí eu tô afiando facas, que são as vidas das crianças. Quanto mais um esmeril afia uma faca, o que acontece com a pedra? Ela gasta. Então qual é a ideia do versículo? Que lá no finalzinho da minha vida, depois de eu ter ensinado várias crianças, eu vou estar com uma pedra de esmeril bem pequenininha, bem gasta. Imagina a gente chegar no céu e mostrar para o senhor, ó senhor, aqui está o meu esmero, o que eu fiz pelas crianças, né? Uma pedrinha bem pequenininha. É diferente eu chegar no céu arrastando uma pedra, né? Ó senhor, eu tentei me esmerar um pouco, mas não gastei tudo. É diferente. Então eu quero chamar vocês para isso. Aqui já começa a dificuldade do trabalho com crianças. Eu preciso me esmerar. Eu preciso me gastar. Eu vou, né, assim, partes de mim vão sair nesse processo. Porque eu vou ter que orar, eu vou ter que ler a palavra, eu vou ter que estudar, eu vou ter que aprender o que funciona com uma criança e às vezes não funciona com outra. Eu vou ter que conhecer essas diferenças. Eu já dei a mesma aula em salas diferentes, com idades diferentes. Uma foi perfeita, a outra foi horrível, um desastre. A mesma aula. Porque eu dei a primeira e foi perfeita, eu achei que a segunda ia ser perfeita. Aí eu caí num erro. Então a gente precisa aprender essas coisas, né? Ah, eu dou uma aula, mas às vezes tem que adaptar coisas. É diferente para as crianças. A criança, ela tem uma facilidade assim, mental que a gente não tem. Então, às vezes, a gente está concentrado na história, naquilo que está falando, e a criança veio de tênis novo. E ele quer uma oportunidade na tua aula para contar que ele está de tênis novo. Então, a criança fala, vim de tênis novo. E aí tu, no meio daquilo ali, né, trouxe aquela informação nova, o que tu faz? Tu continua, às vezes tu pode perder a linha de raciocínio. Então, a gente precisa aprender o que fazer nesse momento. É um momento de improviso. Só que só consegue improvisar quem estudou antes. O improviso ele não funciona assim sem preparo nenhum. Sem preparo nenhum eu me atrapalho, eu me perco. Né? Eu posso não saber o que acontece. É diferente se eu pego, pois é, o personagem da nossa história também tem um sapato, né? E aí eu uso aquilo ali para conduzir a história. Ou então eu faço assim, ó,
Olhem todo mundo pro sapato dele. É bonito, não é? É. Agora olhem pro quadro. É bonito também, não é? E aí, volta para a história. Entenderam? O professor tem que aprender a conduzir a aula de acordo com que ele consiga fazer o foco da criança estar onde o professor está mostrando. Já é uma dica. Por exemplo, esse jeito que nós estamos com a sala, com crianças não é bom fazer desse jeito, colocar nessa posição. Por quê? Porque nós temos um grande distrativo aqui, né? Uma grande distração aqui. Quando o professor está falando, ele está de costas, ele não está vendo o que está acontecendo lá. Passa um pai aqui, todas as crianças já dão uma olhada. E às vezes os pais passam ali fora e botam a cabeça aqui, né? Aí dão uma olhada, abana pro fulano, o fulano abana pra cá, e tu tá dando aula e de repente tem alguém ali, sabe? Então, na sala, a gente vai ter esses conflitos, essas dificuldades. E aí o professor precisa aprender como lidar com isso, como resolver. Por exemplo, eu poderia resolver virando o meu foco de sala. O meu foco tá aqui. Eu boto pra lá a minha mesa, boto as crianças sentadas pra lá e eu fico cuidando da porta. Entenderam? É um detalhe da aula, mas que pode fazer toda a diferença. Quando vocês estiverem lá fora, daí cuidem para não botar o rosto, ou ficar batendo, né? Olha lá, abana pro fulano, né? Às vezes tem uns que trazem um pequenininho, abana pro fulano. Então, quando eu estou na sala, eu preciso aprender a usar tudo que tem ao meu redor para conduzir a minha aula, para conduzir para aquilo que é importante. Por quê? Porque às vezes eu estou trazendo uma verdade eterna e a criança perde porque ela distraiu. Pode acontecer. Se distraiu, perdeu. Perdeu aquilo ali. Então eu preciso focar nisso, tá? Então, vocês estão vendo, né? O chamado é para estar junto, é para compartilhar a palavra, é para fazer com dedicação. A gente está fazendo isso para o Senhor. Então é um trabalho assim de peso eterno, tá? Ok. Capacitação. Atos 1:8. Esse é tremendo, né? Quem é que me fala aí? Diga. Mas recebeis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins. Quero quebrar aqui às vezes uma coisa que alguns pensam, né? A gente não está com as crianças para fazer recreação. Não é recreação aqui. Nós estamos ministrando a palavra de Deus. Para ministrar a palavra de Deus, a palavra diz que nós temos poder para fazer isso. Poder que vem do alto, poder que vem dele. Então a capacitação, se alguém aqui está achando que não é capaz, saiba que é a capacitação do Espírito Santo. Que criou todas as coisas. Tá? Ele só fez o universo inteiro e tudo que a gente conhece. E o que não conhece também, ele que fez. Então todo esse poder está nele. E ele, estando em nós, pode operar milagres, maravilhas. Tá? Então quando vocês dão uma aula, é o poder do Espírito Santo que vocês precisam recorrer a ele. Mas é isso que a gente precisa, né? Do poder da palavra, do poder do Espírito Santo na nossa vida. Então quem vai dar aula precisa ser um discípulo de Jesus. Tá? Às vezes o que a gente faz? A pessoa é boa com criança, vai lá dar aula. Tem jeito com criança. Mas nem sempre esse é um discípulo. Por isso que o apelo foi aos pais, aos homens, aos cabeças de sua família, né? Foi para isso, para que os homens pudessem nos ajudar nesse trabalho. Homens discípulos, homens que servem ao Senhor. E aí já estão habituados a usar esse poder de Atos 1:8. Amém? Concordam com isso? Amém. Aleluia. Colossenses 3, quem lê para mim? 16 e 17. Fala aí. Habite ricamente em vós a palavra de Deus, vivos e aconselhados mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cantos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém. O início ali diz, né, habite ricamente a palavra de Cristo, né, a palavra de Deus em nós. Então, a palavra, ela é a nossa base para todas as coisas. Tudo que a gente vai fazer aqui é com base na palavra de Deus. Aí outra dica, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, tá? A gente precisa ler, a gente precisa estudar a palavra. Depois vai ter um tópico que é isso. Mas a gente precisa ter intimidade com a palavra. Não é para que a gente tenha todas as respostas, mas é para que a gente não transmita algo que não é do Senhor. Às vezes a gente, por não conhecer a palavra, pode estar transmitindo algo errado, tá? Lembro de uma história que a mãe falou para uma criança assim, ó. O filho dela tinha caído, era um menino, estava chorando. E ela falou para ele assim, ó, não chora porque o homem não chora.
Ela falou isso para o menino. E aí eu pensei, e quando ele lê que Jesus chorou? O que vai acontecer com esse menino? Né? Então, a gente precisa transmitir aquilo que está na palavra. Aquilo que a palavra nos ensina. Né? Jesus chorou. Então, a palavra, ela precisa ser o nosso norte. Tá? É com base na palavra que a gente vai pregar, né? Que a gente vai preparar a nossa aula. Ela é o alicerce de todas as coisas. Tá? Paulo chega a nos alertar que se aparecer um anjo para nós, que prega um evangelho diferente do que a gente tem aprendido, é para a gente considerar isso como um anátema, uma maldição. Então imagina, tu tem uma visão de um anjo, apareceu um anjo para ti, e aí ele te diz uma mensagem, tu, um anjo, não sei o que, de repente, não, mas só um pouquinho, seu anjo. Aí dá uma confidência, não, mas não está na palavra isso aí que tu está dizendo. Está amarrado em nome de Jesus, e aí manda embora o anjo. Né? Então, para preparar a aula das crianças, nós temos que estar fundamentados na palavra. Tá? Leitura da palavra, buscar conhecer a palavra. Tá? Uma boa Bíblia de estudo nos ajuda nisso. Depois eu vou mostrar alguns materiais. Uma boa Bíblia de estudo nos ajuda. A própria palavra, né? A gente sabe que a palavra ela é entendida não pelo intelecto, mas por revelação. Então eu tenho que ter revelação da palavra. Só vou ter revelação se eu leio. E lembra que o Espírito Santo vai nos fazer lembrado, né, de toda a palavra que Jesus falou. Só que ele vai fazer a gente lembrado. Ela tem que passar no meu cérebro. Eu tenho que ler. Eu tenho que ter algum momento de comunhão com a palavra. Tá? Então a palavra é nossa base. Deuteronômio 6, do 6 ao 9. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará aos seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal aos seus olhos. E você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Isso. Então aqui, olha o nível de intimidade com a palavra. Ela vai estar na mão, ela vai estar por frontal, ela vai estar no marco da porta. Eu vou falar com os meus filhos assentados, eu vou falar em todo lugar da palavra. Essa é a importância dela. Na aula com as crianças, a gente fala da palavra. Tá? Então toda a história que a gente vai contar, ela precisa apontar para a palavra, que é Jesus. Jesus tem que estar na nossa história. Eu tenho que falar de Jesus. Tá? Mesmo que eu esteja contando uma história do Antigo Testamento, eu preciso colocar Jesus ali naquela história. Por quê? Porque Jesus é o centro de todas as coisas. É para onde tudo aponta. Tá? Nossa aula precisa apontar para Jesus. Eu não posso fazer uma aula só para passar o tempo. Eu preciso de uma aula que aponte para Jesus. Que a criança saia tocada por Jesus, mais parecida com Jesus. Tá? Então a nossa aula tem que apontar para ele, tem que convergir para ele. E aí, isso não acontece só na aula. Às vezes lá fora, no culto, eu vou encontrar essas crianças. É um momento também de falar da palavra, de cumprimentar a criança. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, às vezes você chega no culto e vem uma criança que te conhece te abraçar. É algo tremendo isso. E eu preciso estar atento a essas crianças. A gente está aqui trabalhando para esses pequeninos, para esses que são pessoas que precisam ser salvas também. Eles precisam de salvação. Eles precisam de santificação. Todo o processo que todos nós passamos, eles precisam passar também. Tá? Eu não posso olhar para a criança e achar, é filho do Carlos, então está salvo. Não posso achar isso. Eu preciso olhar para ele e ajudar ele nesse processo. Tá? Eu acho que é Pedro que fala, né, do desenvolver a vossa salvação. Então eu preciso desse desenvolvimento da salvação. E as nossas crianças precisam disso. Tá? Formando bem uma criança, ela vai sair daqui ganhando vidas. Né? Se eu ganho uma pessoa na vida adulta, às vezes ele tem que reparar umas coisas na vida para depois seguir adiante e ganhar vidas. Uma criança, ela é preparada já da maneira certa. E aí vai só ganhando vidas, desde pequeno. Tá? Então a gente tem que ter esse foco de preparar a criança, de que ela seja salva. Uma vez a Melissa, minha mais velha, ela estava com 4 anos, eu acho. E ela falou assim, pai, o que eu preciso para entrar no reino dos céus? E aí eu falei o que Jesus disse para Nicodemos. Eu falei, tem que nascer de novo. E ela perguntou a mesma coisa que Nicodemos. Eu tenho que entrar então na barriga da minha mãe e nascer de novo? Né? Ela estava no nível de mestre judeu, né? Daí eu expliquei para ela sobre o batismo. Então toda criança, por menor que seja, ela precisa de salvação. Ela precisa de Jesus na vida dela. Tá? E é isso que a gente faz na aulinha. A gente apresenta Jesus para as crianças. Tá? Ok, Deuteronômio a gente leu. Mateus 28 é a grande comissão. Tem alguém aberto aí?
Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Isso. Então, ó, a grande comissão, ela serve para quem é incrédulo, mas ela também serve para nossas crianças. Ela serve para nós, tá? A gente precisa fazer discípulos, batizar e ensinar a guardar tudo que o Senhor nos ordenou, tá? A aulinha é parte do ensinar a guardar. Às vezes é parte do evangelismo, tá? Então ela faz todo esse papel, ela cumpre todo esse papel na vida da criança. A gente precisa olhar para Mateus 28 e lembrar que a criança faz parte disso também, tá? É para ela também. Então, quando entrarem numa sala, sempre pensem que é uma oportunidade de falar do Evangelho, de falar de Jesus para essa criança, tá? Que ela precisa disso. Tranquilo até aqui? Estão entendendo? Concordando? Perguntas? Dúvidas? Jutelmo? Vou falar mais no final. Tá, beleza. Então, ó, aí eu vou entrar agora na parte de recursos, tá? Se não quiser área, dá para sentar aqui, ó. Recursos para as aulas, tá? Aqui na sala, nas nossas aulas, a gente tem 5 turmas de crianças. Uma turma é de 3 anos, são os menores que a gente trabalha com eles. Tem a turma de 4 e 5, a de 6 e 7, a de 8 e 9 e a de 10 e 11, tá? Depois, cada um de vocês pode escolher uma turma que goste mais da idade, tá? Por exemplo, eu gosto do 10 e 11, tá? Que é os maiores. Mas tem gente que prefere os menorzinhos. Então, para cada tipo de criança, cada idade, vai ter um tipo de aula diferente, tá? Então, por exemplo, 10 e 11, eu consigo sentar com eles que nem eu tô com vocês e posso contar uma história profunda da palavra. A gente pode fazer um estudo bíblico, porque 10 e 11 anos eles estão num nível elevadíssimo assim, de conhecimento intelectual, tá? 6 e 7, eu já tenho que ter umas brincadeiras no meio da minha aula. E eu preciso cuidar para não elevar muito o pique deles. Se eu faço muita brincadeira, assim, muita atividade que eu falo, né? Eles podem ficar num nível dentro da sala que depois eu não consigo controlar. Então eu preciso ver isso. Quanto menor a criança, menor o tempo de história, tá? Para vocês terem uma ideia, a criança de 3 anos, as histórias deles, às vezes, é perto de 5 minutos. E 5 minutos é estourando. 5 minutos. Um professor que está acostumado a dar aula para os grandes tem uma dificuldade de dar aula para os pequenos. Porque no grande tu consegue fazer um tempo grande de aula. Mas com os pequenos, 5 minutos, às vezes 5 minutos é tu falar o nome dos personagens. Né? Tu vai contar de, sei lá, de Jacó. Ah, Jacó tinha 12 filhos. Terminou de falar os 12, acabou. Acabou. E eles não lembram o nome do primeiro. Né? Então, dependendo da turma que vocês escolherem, vocês têm que se adaptar à idade da criança e ao potencial que a criança tem, a capacidade que ela tem. Por isso que sempre a gente tem que baixar o nível da história. Né? Assim, o nível que eu digo é assim, a complexidade, tá? Ela precisa ser a profundidade, né? Ela precisa ser uma história básica. Tá? Contei uma história... Vou dar um exemplo, tá? Já ouviram falar do livro Sem Palavras? Já ouviram falar? O livro Sem Palavras é um livro que a gente usa cores para falar do propósito eterno, tá? Né? Do propósito de Deus. Então eu posso começar com o livro Sem Palavras, com... Esse aqui dá para qualquer idade, só que eu sempre tenho que adaptar a idade das minhas crianças, tá? Então, por exemplo, a primeira cor é um dourado, tá? Esse dourado, ele nos lembra que Deus criou todas as coisas. Vocês já viram a lua de noite, a lua cheia? Sim, crianças? Isso. Vocês gostam da lua cheia? É, Deus é quem fez. E de dia, o que faz ser claro o dia? O sol, né? Vocês já se queimaram no sol? Já? Na praia, às vezes a gente fica com a marca assim do sol queimado, né? Quem é que já passou o protetor solar aqui alguma vez na vida? É, estão meio desanimados, né, criança? O sol foi Deus que criou também. Mas lá no céu não tem só o sol e a lua. O que mais que tem lá? Nuvens, muito bem. As nuvens nos dão o quê? Chuva. Então, quando a gente planta, quando a gente tem uma horta, a gente precisa da água da chuva, que vem das nuvens que Deus criou e já pensou nisso. Vou molhar a plantinha, vou fazer a nuvenzinha. O que mais que tem no céu que Deus criou? Estrelas. Olha só, de noite, vocês já olharam as estrelas no céu? Alguém aqui já tentou contar quantas tem? É, quantas contou?
5! Olha só, alguém contou mais que 5? Né? E aí vai contando. Deus é quem fez todas essas coisas. E Deus também fez o Jardim do Éden. O Jardim do Éden era um lugar incrível. A Bíblia fala que tinha árvores frutíferas de todo tipo. E aí Deus colocou nesse jardim um casal para morar lá. Vocês sabem quem era esse casal? Quem era? Adão. E qual era o nome da esposa do Adão? Eva. Olha só, eles moravam num paraíso, um lugar muito bonito, com grama verdinha, com animais, eles podiam comer as frutas ali, era tudo muito legal. E Deus colocou 2 árvores lá, muito especiais. Uma delas era a árvore da vida. Se o homem e a mulher comessem dessa árvore, eles nunca iriam morrer. Mas tinha uma outra árvore, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus disse que no dia que eles comessem daquela árvore, eles iriam morrer. E aí? O que será que eles fizeram? Quem é que sabe? Qual árvore eles comeram? Do conhecimento do bem e do mal. E aí, aquele lugar que era perfeito acabou sendo manchado pelo pecado. O pecado sujou o coração do homem e da mulher. Antes eles eram semelhantes a Deus, mas agora, por causa do pecado, eles não são mais iguaizinhos a Deus. E eles tiveram até que ser expulsos daquele lugar para não continuar comendo da árvore da vida. Né? Que coisa triste isso, né, crianças? Sim. Mas Deus não deixou assim. Deus providenciou uma solução. O homem tinha quebrado a aliança com Deus. Mas agora, um outro homem, sem pecado, ia restaurar essa aliança. Só que para restaurar a aliança, ele ia derramar o seu sangue. Derramando o seu sangue era a única maneira dele perdoar os nossos pecados. A Bíblia fala que todo aquele que peca vai receber, no final, né, o salário que essa pessoa vai receber é a morte. Quando Jesus morreu, ele assumiu o nosso pecado e tomou sobre ele a nossa morte. Mas Jesus continuou morto para sempre? Não, ele ressuscitou. E aí, aquele meu coração, que antes estava sujo pelo pecado, foi limpo pelo sangue de Jesus. Olha como é que ficou o meu coração. Né? Todo mundo que recebeu a Jesus teve o coração limpinho. Agora a gente tem uma nova vida em Jesus. É como se a gente fosse uma plantinha, tá? Uma plantinha, ela começa bem pequenininha e ela vai crescendo, crescendo, crescendo. A Bíblia diz que aquele que vem para Jesus, ele recebe de presente a vida eterna, que é uma vida que está dentro da gente. E mesmo que a gente morra, essa vida vai brotar e a gente vai viver para sempre com Jesus. Vocês acreditam nisso, crianças? Sim. Benção, aí ó, viu? Contei o propósito usando isso. Fala. Só fazer uma observação que eu acho que é bem pertinente aqui. Vocês ouviram que o Luiz, ele contou num linguajar infantil, mas ele não infantilizou. Não é o sanguinho do pecadinho, da frutinha. Para a gente cuidar, porque às vezes, quando a gente vai falar no linguagem, a gente pode cair no engano de infantilizar. E não é infantilizar. Sim. Não é um Davizinho com uma pedrinha. Sim. Né? Davi era um meninote, mas era um homem que teve uma atitude de homem. Né? Então a gente, esse cuidado que o Luiz está tendo aqui de falar num linguajar infantil, sim, mas não infantilizar a história. Né? Sim. Pegando um gancho disso, né? Às vezes a gente fala com a criança infantilizando. Né? Claro, com a criança bem pequenininha, às vezes dá para ter uma linguagem assim, né? Como é que tá, bonitinho, não sei o que e tal. Mas eu preciso cuidar, porque às vezes a gente infantiliza na conversa, né? E as crianças, eu já tive uma conversa com uma das minhas filhas, ela tinha 3 anos. Foi uma conversa assim de alto nível, era tipo salvação e revelação, era coisa assim. Com 3 anos ela tinha esse entendimento, tá? Então uma criança de 3 anos, eu creio que ela pode já ter uma compreensão muito grande das coisas de Deus, tá? Então esse é um cuidado bom, tá? Pra gente não infantilizar muito e não reduzir as coisas. A gente chama de aulinha, também é um termo meio pejorativo, né? Mas a gente cuidar alguns detalhes, tá? Pecado é pecado sempre, não é pecadinho. O pecado me afasta de Deus, tá? Morte é morte. Morrer é morrer. E o original é morrendo morrerás.
É como se o homem pegasse um câncer, uma coisa terminal, e ele vai morrer, sabe? Não tinha escapatória para ele. A palavra de Deus era definitiva, tá? Bênção. Viram? É uma coisa, assim, simples, mas complexa, né? Então a gente precisa se preparar, precisa buscar a palavra. Por exemplo, nesse livro das cores aqui, eu tinha que saber a ordem das cores, tá? Por quê? Porque dá é visual quando eu abro, eu falo antes e abro, né? Aí imagina assim, desculpa, não era essa, foi mal, não. Aí eu estraguei. A ideia do livro sem palavras é tu ser assim dinâmico, tá? Né, conseguir ilustrar-se de uma maneira que chame a atenção, que ilustre bem para a criança, tá? Então, materiais. Essa aqui é uma Bíblia que eu recomendo, quem puder comprar, é a Bíblia de Recursos para o Ministério com Crianças da APEC. Eu não estou ganhando nada para fazer essa propaganda, tá? Mas é uma Bíblia interessante para quem trabalha com crianças, tá? Dentro dela, eles pegaram e tem a Bíblia normal e dentro tem algumas lições, tá? Eles pegam uma história lá, tipo Raabe, e aí fazem um esboço aqui de uma lição. É legal para a gente ver como funciona um esboço, como preparar uma aula, pegar ideias para a gente preparar a nossa aula, tá? Então é legal de ter, tá? Então, recursos, né? Aí eu posso ter aquilo ali. Normalmente aqui nas aulas a gente usa 2 tipos de materiais. Um deles é esse aqui, ó. É um livro de cartaz, que a gente chama. Eu vou contar uma história, daí, por exemplo, o professor recebe esses 2 aqui, tá? Aí na minha preparação eu vou ler este livro aqui. Nele tem o conteúdo da aula que eu vou ministrar. A primeira aula desse é Jesus Cristo é Deus. Esse é o tema dessa primeira aula aqui. Então eu vou estudar, vou ler o texto aqui e vou, né, decorar ele. Aí, no dia da aula, eu vou usar este livro aqui. Então, ó, Jesus Cristo é Deus. E aí eu vou mostrar para as crianças e contar a história. Então, de repente, eu mostrei isso aqui, Jesus Cristo é Deus. E aí eu posso, se eu quiser largar, e aí eu começo a falar coisas relacionadas àquilo ali, aquilo que eu estudei antes. Tá? Como é que eu posso mostrar para as crianças que Jesus é Deus? Que versículos eu posso usar? Então tudo isso vem da minha preparação. Aí continua a história, eu vou virar a figura e mostro a próxima figura para as crianças. Tá? É importante eu decorar a ordem, porque quando eu estou mostrando para vocês, eu não estou vendo. Tá? Claro, posso virar, dar uma conferidinha e tal e mostrar. Mas se decorou, fica mais fácil eu mostrar direto. Tá? E aí é por isso que é bom decorar, para eu não estar falando uma coisa que está mostrando outra, né? Olha aqui, como Jesus foi crucificado nesse dia aqui. Estão vendo, crianças? Né? E aí as crianças, opa, tá errado, né? Então, tudo é parte da minha preparação, tá? Então, aquele ali é um material de... É um livro de figuras, assim, né? Que a gente usa para mostrar para eles e contar a história com aquelas figuras. Outro material que a gente usa é o livro de flanelógrafo. Tá? Flanelógrafo é isso aqui, ó, esse quadro aqui. Tá? Esse quadro é aquele que colam as figuras. Então eu tenho aqui uma figura que eu vou colar aqui nesse quadro. Ó. Ela tem um tecidinho ali que ela gruda e fica ali no quadro. Eu vou contando a história e vou montando as minhas figuras ali. Tá? E aí ele tem vários tipos de cenário. Aqui é um cenário de campo de noite, tem um deserto. Ó. Aqui alguns exemplos, né? Uma vila, muito bonito, dentro de um palácio, tá? Posso contar uma história que eles estão no campo e de repente eles mudam e vão pro palácio. E aí vai lá e conta a história, tá? E aí eu preciso, quando eu recebo esse livro, vai ter também a minha história ali preparada, tem todo o esboço dela aqui. Ó, a primeira é a maravilhosa promessa de Deus. Então o professor ele vai ler todo esse material aqui. E aqui já tem o desenho das figuras, ó, a ordem das figuras, e tem até o cenário de fundo. Aí eu vou estudar isso. Eu vou ganhar um material, eu vou poder treinar com as figuras, tá? E aí eu preciso cuidar. Vou colocar no flanelógrafo, existe um lugar certo para colocar a figura. Essa aí tá certa ou tá errada? Tá errado, né? Parece que o cara é um gigante que está sentado perto das montanhas, né? Então eu preciso cuidar isso na hora de preparar,
quanto maior a figura, mais para baixo ele fica. Para tentar dar perspectiva, uma perspectiva, tá? Então eu preciso cuidar dessas coisas. Se é um anjo, posso colocar voando, tá? Então eu vou montando ele. Então aqui já ajuda bastante na preparação da aula. Aqui tem até sugestão de cânticos para quem quer cantar na sala com as crianças. Tem sugestão de versículo para decorar. Então já é um esboço aqui muito bom, muito interessante, tá? Normalmente, o tempo de preparação que vocês têm é 1 semana, tá? Para preparar a aula. Como todos vocês são novos, eu vou tentar fazer de que vocês peguem uma escala que eu consiga já agora separar materiais e entregar para todos vocês. Para que vocês tenham tempo de preparar isso, tá? Tempo aí é como se fosse uma ministração no culto. Se vocês vão trazer uma ministração, uma palavra lá, quanto tempo seria ideal para vocês se prepararem? Imagina que o Rogério, né, o presbítero, liga para vocês. Ô, varãozinho, pode trazer uma palavra domingo? Varoa, né? Pode trazer uma palavra domingo? Quanto tempo vocês precisariam para preparar uma palavra? O que vocês acham? 1 mês, né? E aí, imagina que é 1 mês, tá? Ele dá 1 mês. O que tu faria nesse 1 mês? Iria ler a palavra, iria orar, iria jejuar, iria ficar sem dormir uns 28 dias, né? Ia ter todo um processo de busca de santidade. Simular o tempo. Essa é tremendo, tá? O que é simular o tempo? Isso é o que eu tô pensando, né? Tu vai preparar a tua lição, a tua palavra, e tu vai falar. Tu vai treinar, né? Eu já fiz de gravar, né? Gravar o áudio e falava. Porque às vezes no papel é uma coisa, tu falando é outra, tá? Então a gente precisa cuidar isso. E aí toda essa preparação que a gente teria para trazer no culto precisa ser a mesma para trazer numa aulinha, tá? Por quê? Porque são verdades eternas. Eu estou ministrando com crianças, mas são verdades eternas. Podem salvar a vida de uma criança, tá? O Jonathan tem um testemunho disso, né? De uma palavra numa aulinha que foi extremamente importante para a vida dele. Numa aulinha, tá? Nós podemos ser usados por Deus para trazer uma palavra para uma criança. Por isso, a preparação, tá? Se for 1 semana, se for 1 mês, se for, sei lá, 15 dias, usa esse tempo para preparar bem a tua palavra, né? Para criar o melhor possível para trazer para a criança. Eu tinha uma professora que ela me dizia assim, ó, dentro da sala, o professor precisa aprender a fazer chover. E às vezes chover de baixo para cima, tá? Então o que é isso? Dentro da sala, fechou aquela porta, se a história é no deserto, é no Egito, as crianças têm que achar que a gente está no Egito. De alguma maneira, tá? A gente precisa entrar num nível, assim, de preparo que eu preciso levar as crianças para o Egito. Imagina as crianças saírem daqui falando assim, ó, a gente saiu do Mar Vermelho agora. A gente foi salvo, né? As crianças às vezes vão contando a aulinha no carro para casa, eles precisam sair nesse nível. Eu fui tirado do Egito, eu fui resgatado, era eu que estava lá, sabe? Essa experiência. A gente tinha um professor aqui das crianças, sempre quando tu via ele no culto com algum objeto estranho na mão, sabia que ele ia dar aula naquele dia, né? Às vezes ele estava com um cacho de uva, às vezes ele estava com um travesseiro, alguma coisa diferente, era porque ele ia dar aula. Então esses elementos fazem a diferença, tá? Chamam a atenção. Vou dar mais um exemplo de história, tá? Eu criei uma história que é as 5 pedras, tá? Então, imaginem assim, ó. Se a gente vai contar, às vezes as histórias da Bíblia, as crianças já ouviram várias vezes. E aí tu vai contar, por exemplo, a história lá de Davi e Golias, que é uma história que todo mundo já ouviu, todo mundo já conhece, tá? Se tu chegar na aula e falar assim, ó, oi crianças, hoje eu vou contar a história de como Davi matou Golias. Tu acabou com a história, né? O principal ali tu já entregou, tu deu um spoiler que acabou com a história, tá? E a criança, às vezes, eu já conheço essa história de Davi e Golias, né? Então, eu sempre, quando eu vou preparar a minha história, geralmente Davi e Golias, essas histórias assim. Eu tento pensar uma maneira de trazer a história que as crianças não ouviram daquele jeito, tá? Tento pensar assim, o que eu posso fazer para chamar a atenção das crianças, para que elas não achem que é Davi e Golias assim tão facilmente, tá? Então, 5 pedrinhas, tá? Então,
Na Bíblia, a gente sabe que fala sobre algumas pedras. Tem alguns versículos que falam sobre pedras. Hoje eu vou contar para vocês a história de 5 pedras, tá? A primeira pedra da nossa história é a pedra grande. Olha só. A pedra grande. Na Bíblia fala que se eu fizer tropeçar um pequenino que crê em Jesus, diz que era melhor ter sido amarrado a uma pedra de moinho, uma grande pedra de moinho no meu pescoço, e eu ser jogado na profundeza do mar. Olha só que pesado isso, né? Então, uma grande pedra de moinho é amarrada no pescoço daquele que faz tropeçar um pequenino, né? Um pequenino que crê em Jesus. Essa é a pedra grande. Qual é o contrário da pedra grande? A pedra pequena. Então, olha só. A pedra pequena. A gente leu antes um versículo que fala que aquele que ensina, esmere-se no fazê-lo. Então, quando eu chegar lá no céu, eu preciso chegar com essa pedrinha aqui, como se eu fosse essa pedrinha. Bem pequenininha, porque eu me gastei todo. Né? Eu deixei que o trabalho do Senhor gastasse a minha vida e agora eu fiquei uma pedrinha pequenininha. Uma pedrinha pequenininha, ela afiou muitas facas. Ela deixou muitas facas preparadas. É assim que nós precisamos chegar lá no céu. Amém, crianças? Amém. Tem a pedra grande, tem a pedra pequena e tem a pedra errada, que é essa aqui, ó. A pedra errada. Um dia, Jesus estava lá escrevendo no chão e de repente uns homens vieram para perto dele e trouxeram uma mulher que tinha feito algo errado. E eles disseram para Jesus que aquela mulher deveria ser apedrejada. Jesus, né, devia estar escrevendo ali, raça de... Aí Jesus parou um pouquinho, né, olhou para aqueles homens e falou assim, ó, atire a primeira pedra aquele que não tiver cometido pecados. E continuou escrevendo, víboras, né, aí escrevendo aí no chão. Todo mundo foi embora, eu acho que até os 12, porque fala que ficou só Jesus e a mulher. Quando ficou só os 2, Jesus olhou para ela e perguntou assim, mulher, onde estão os teus acusadores? Alguém te condenou? E ela fala, não, Senhor, ninguém. E aí Jesus diz, nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Aleluia. Essa é a pedra errada, né? Tem a pedra certa, que é essa aqui, ó. A pedra certa é uma pedra que Davi pegou dentro de um rio para jogar aonde? Aonde que Davi jogou essa pedra? Hã? Na cabeça do Golias, né? Já levaram uma pedrada na cabeça, crianças? Dói, né? Golias tomou uma pedrada tão certeira, que derrubou ele. E Davi conseguiu vencer Golias por uma pedra e com a força do Senhor. Além dessa pedra certa, nós temos lá em Apocalipse uma pedra branca. E a Bíblia fala que nessa pedra branca a gente vai ganhar um novo nome que Jesus vai nos dar. Essa pedra branca só vai receber aquele que creu em Jesus até o final. E aí ele vai ter uma nova vida com Jesus. Ok? Viram? Então, ó, contei uma história de 5 pedras e posso deixar essa do Davi para depois relacionar aqui. Quantas pedras Davi pegou no rio? Vocês lembram? Ele pegou 5, botou dentro da sua sacolinha. Tá? Isso pode ser um gancho, pode ser a minha introdução para poder entrar na história de Golias e de Davi. Eu dei uma volta, mas nessa volta eu trouxe palavra de Deus, trouxe informação, e aí as crianças não de cara viram assim, mas é Davi e Golias. Entenderam? Eu consegui, né, fazer esse desdobre assim, tá? A gente precisa tentar essas coisas quando a gente vai falar com as crianças. Tá? A gente precisa tentar fazer com que eles não peguem de cara o que é. Porque às vezes eu perco todo o clímax da história, eu perco o ponto central, eu perco o apelo. Quando a gente vê um filme que tu já viu, às vezes tu olha assim meio que, né, já conheço o final, já sei como é que é. Com as crianças a gente precisa dar esse novo, tá? Dar essa mudada no jogo para que ele possa se surpreender com aquilo que eu estou fazendo. Tá? Isso é criatividade, né, Luiz? Criatividade, isso. Tá na parte de baixo ali, né? E aí a criatividade é isso, vocês viram? Isso aqui eu peguei lá em casa, peguei umas pedrinhas lá no jardim, e aí usei para contar essa história.
Tem a história de um irmão na África, ele disse que ele não tinha livros e recursos visuais para mostrar para as crianças. Aí disse que ele estava sentado embaixo de um pé de... acho que era um pé de manga, se não me engano. Aí ele pegou uma manga, chupou a manga tem esse fiapinho, né? Aí ele olhou para a manga assim, parece Abraão, né? Aí ele pegou mais uma manga lá, chupou, Abraão e Sara, né? Aí chupou a pequenininha, tinha o Isaac. Aí ele contou a história de Abraão, Isaac e Sara. Né, contou para as crianças. Ele disse que foi difícil quando ele contou de Jacó e seus filhos, né? Aí teve que comer muita manga. Mas dá para fazer, sabe? São recursos que a gente consegue fazer para contar uma história, tá? Vamos dar mais um exemplo. Tô bem na criatividade, tá? Ó, vamos lá. Vou falar do Jardim do Éden, tá? Vou contar a história ali para as crianças. Lembrem que eu preciso no contar a história, vai ter um ponto aqui que é ter objetivos, tá? Eu tenho que ter objetivos na hora de contar as minhas histórias para as crianças. Eu não posso fazer só por fazer. Preciso ter alvos, preciso ter metas. Então, de repente, eu estou falando sobre salvação aqui com eles e preciso aplicar isso, tá? E aí eu vou usar, né, uma história para mostrar isso, tá? Mostrar tudo aquilo que a palavra tem de poder de mudar a vida através de uma história. Então tá, tô falando lá do Jardim do Éden, e aí eu posso dizer para as crianças assim, crianças, lá no Jardim do Éden, a Bíblia fala que tinha árvores frutíferas de todas as espécies, tá? Então devia ter lá banana, maçã, uva. Quais outras frutas vocês acham que tinha lá, que não tá aqui? Qual será que tinha? Jaca, melancia. Será que tinha abacaxi lá no Jardim do Éden? Então a gente vai contando, vai fazendo toda uma conversa com eles, vai fazendo eles interagir e participar daquilo ali. E aí tu diz que no Jardim do Éden tinha Adão e Eva. Tá? Adão e Eva. Deus disse para eles que eles poderiam comer de toda a fruta que tivesse lá no jardim. Então Adão e Eva passavam o dia... Essa história é muito boa, tá? O dia comendo, né? Comendo lá frutas, se deliciando com tudo que tinha lá no jardim. Mas, no jardim, tinha duas árvores diferentes das outras. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quebrei um paradigma aqui, né? Eu senti o clima no ar. Aqui está uma coisa interessante, ó. Quando a gente está falando da palavra, da preparação, né, da palavra, por exemplo, a Bíblia não diz que fruta era. E eu acho muito bom que não diga. Né? Imagina a gente saber que Adão trocou tudo por uma banana. Né? A Bíblia não fala. Então, eu preciso conhecer a palavra, porque senão eu posso falar errado uma coisa para a criança. Tá? Então aqui, como não fala, eu posso ilustrar, tá? Se ele comesse da árvore da vida, ele viveria eternamente. Mas o que Adão e Eva fizeram? Eles foram e provaram do conhecimento do bem e do mal. Nossa, botei um pedaço muito grande. Às vezes dá isso. Uma vez eu fiz era caque. Aí eu fui comer e as crianças assim, não, tio, não faz isso, tio, não faz. Eles entraram, né, na história, né? Já tinha garfo e faca. Já tinha garfo e faca, é. E aí eles comeram da fruta que não deveria. E aí tu pode fazer, né? Tu come e dá aquele silêncio. Não vai cair. Né? E aí tu pode, de repente... uma dica, né? Eu comi, tá? Vou assustar vocês, tá? De repente, tu comeu, dá esse silêncio. Meu Deus! Né? Aí dá um grito, sabe? Faz alguma coisa assim pra, tipo, aconteceu alguma coisa. Um impacto. E aí a nossa voz, ela é um instrumento para isso. Eu quero enfatizar uma coisa. Eu posso falar do machinho. Ele pegou a fruta, comeu, deu para ele. Sabe? Eu posso fazer assim, né? Ou então, assim, fazer algo muito grandioso, né? Algo, às vezes até as crianças acham muito divertido quando a gente grita, né? Uma vez eu fiz assim, aqui, claro, aqui a gente tem paredes, as paredes do meio, elas são paredes daquele, não é parede, né? Então ele dá som para outra sala.
Mas o que eu faço? Quando tem algum momento assim, eu dou uns gritos, depois eu fico quieto. Porque quem passar não vai saber que fui eu. Sabe? Eles passam, às vezes, passam olhando assim, eu já vi uns irmãos olhando assim, pra ver onde é que estava acontecendo, e eu tranquilo ali com as crianças, sabe? Então, em alguns momentos, dá para dar uma elevada, tá? Uma diminuída, dá para dar uma mexida, porque tudo isso ajuda a prender a atenção. Vocês viram que eu falo muito com as mãos, tá? O gesticular ajuda nisso também. Então, eu vou falar de alguma coisa, eu falo, Deus criou um universo inteiro. Eu faço gestos, eu movimento. É diferente se eu sentar aqui e contar uma história para vocês sentarem. Né? Diferente. Ou vou falar das muralhas de Jericó. Pego as crianças, uma vez a gente botou as mesas, pegamos as crianças e demos 7 voltas nas mesas. Ó, deu uma volta. E a Bíblia fala que eles fizeram quietinhos, né? As primeiras voltas. Vai quietinho. Aí todo mundo quieto, dando volta. Dando volta. Na última, para na frente da muralha e grita. Sabe? Então tudo isso é recurso, é parte da criatividade. E aí pode fazer alguma coisa que tu derruba, que tu movimenta, sabe? Então dá para fazer algo assim que consiga chamar a atenção das crianças, que consiga mexer com eles ali, tá? Tudo isso nos ajuda, tá? E aqui viram, né? Peguei algumas frutas, dei uma ilustrada. Então dá para fazer coisas assim que chamem a atenção, que despertem eles. Ok? Tranquilo? Bom, o poder de uma história, tá? Na Bíblia, a gente sabe lá que o Davi, ele cometeu adultério. Não bastasse o adultério, ele foi e mandou matar o cara, né? Botou o cara lá na linha de frente para que o Urias morresse, tá? Então, essa história está em 2 Samuel, tá? Quando Davi tinha pecado, estava tudo encoberto, ninguém tinha questionado Davi sobre nada. Deus mandou o Natan, que era um profeta, ir lá falar com ele. O Natan, eu tenho certeza, era tio de Aulinha, tá? Não tenho dúvida. Se fosse o Elias ia chegar lá, meter o pé na porta do palácio e dizer, assim diz o Senhor. E aí ele ia trazer o julgamento de Deus sobre a vida de Davi, tá? O que o Natan fez? O Natan chegou lá e falou assim, rei, se bobear, ele usou até um flanelógrafo, né? Um homem muito rico, tinha muitas ovelhas. Perto desse homem rico, tinha um homem pobre, que tinha uma ovelha só, que comia no seu prato, dormia nos seus braços e que ele tratava como uma filha sua. Um dia, veio visitantes ao homem rico, e o homem rico não quis tomar das suas ovelhas para dar de comer aos visitantes. O que ele fez? Ele tomou da ovelha do homem que só tinha uma ovelha, matou ela e deu de comida aos visitantes. Quando o Natan conta essa história, é uma historinha simplesinha, básica. Fala que o rei se indignou e falou assim, tal homem deve morrer e restituir 4 vezes mais tudo que ele fez. O Davi trouxe uma condenação já para aquele homem, né? E aí o Natan falou, esse cara é tu. Esse é você. E assim diz o Senhor. Né? E aí ele trouxe um julgamento de Deus para a vida de Davi. O que ele fez? Ele começou com uma historinha, atingiu o coração do rei, depois disso ele trouxe o julgamento de Deus. Quando a gente vem direto confrontar uma pessoa, às vezes ela se retrai. Tá? A história que o Natan contou, o que ele fez? Ele fez provocar no coração do Davi um julgamento sobre o que tinha acontecido. Ó, esse homem pecou, vai morrer e tem que restituir. Vai restituir e tem que morrer, né? E quando o Natan falou que é ele, não tinha mais o que Davi fazer. Porque o Davi já tinha dado o julgamento, né? Já tinha... Não, realmente, eu pequei. Eu errei. Davi reconhece. O Natan chega a dizer para ele assim, ó, que Deus já tinha perdoado ele. O Natan chega a falar isso para ele, ó, Deus já te perdoou, mas igual vai acontecer isso, isso e isso contigo, por causa do teu pecado, tá? Então a história, ela tem todo esse poder. Eu quero levar o coração das crianças para Jesus. Com essas histórias que a gente conta, a gente atinge o coração das crianças, tá? Então a história, ela tem grande poder. E o poder é maior porque é o poder da palavra de Deus. Alguém abre para mim Isaías 55? 10 e 11. Isaías 55, 10 e 11.
Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regar na terra, e fazerem a brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o semeador, assim também ocorre com a palavra, que sai do meu boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo, e atingirá o propósito para o qual eu enviei. Amém? Então, olha só, se eu falo a palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela cumpre todo o propósito para o qual Deus designou. Se eu falo as palavras do Luiz, Deus não tem compromisso com a palavra do Luiz. Ele tem compromisso com a sua palavra. Então, por isso que eu não posso acrescentar coisas minhas, tá? A preparação precisa ser de transmitir a palavra de Deus, não a minha, tá? Então, deixar que Deus fale, deixar que Deus mostre a sua palavra, deixar que Deus toque no coração das crianças. Ok? Bom, e aí, né, um ponto aqui que é quem são as crianças. Então eu preciso conhecer, o que eu comentei antes, conhecer as idades, as diferenças. Não é conhecer o... Conhecer o nome é importante, quando a gente consegue decorar o nome das crianças. Chamar a criança pelo nome é um efeito tremendo, tá? Às vezes a criança está até aprontando e tu fala, e aí, João, tu vai parar? Ele te olha, né? E por tu saber o nome dele, ele já fica... E se tu falar o nome do pai dele, ainda é pior a situação, né? Vou chamar o Ion aqui. Vou chamar fulano. E aí ele já, sabe? Então, saber o nome, mas para tratar com a criança, para falar com ele, entender isso das idades, as diferenças, é uma coisa importante. O que funciona e o que não funciona, tá? Sempre é bom ter ilustrações na aula. Tu contar uma aula só falada, assim, às vezes não é atrativo. Então, quanto mais elementos tiver na tua aula... Traz uma coisa, de repente essas pedras, contei a história. Deixa as crianças pegar as pedras. Dá uma olhada, sabe? Vai passando as pedras para eles enquanto tu conta. Dá depois frutas para eles comerem. Tira aquela que é a proibida. Né? Deixa eles comerem as outras. Então, dá para fazer essas coisas, tá? Que eles tenham essa experiência dentro da sala. Vai fazer um mar vermelho. Vamos fazer alguma coisa que atravessa o mar, sabe? Vamos tentar fazer com que eles participem daquela situação ali que tu está contando e mostrando para eles. Ok? Bom, tranquilo até aqui? Dúvidas, perguntas, questionamentos? Não? Preparando a lição. Fala. Eles ficam interrompendo aí, não, eu quero lanche, eu quero no banheiro. E aí fica sempre alguém lá auxiliando. Isso, boa pergunta. Normalmente é um professor e um auxiliar, tá? O auxiliar é para nos ajudar nisso também. Eu tô dando aula aqui, que nem vocês fizeram, tá? Eu tô dando aula, vocês botaram alguém para cuidar da porta, por exemplo, tá? O auxiliar vai ajudar nisso. Às vezes a criança não sabe achar na Bíblia o livro. Aí eu falo, criança, vamos abrir em Hebreus 12. Aí, algumas sabem, o auxiliar pode ajudar as que não sabem a abrir. Tá? Lanche, as crianças grandes não comem lanche aqui. Então, lanche não teria. Se ele trouxe lanche, fala, guarda e come no carro. Come depois. Mas os pequenininhos comem lanche. Aí eles têm um tempo de lanche. Se eu não me engano, de 6 para cima já não come lanche aqui. Só os bem pequenininhos. Senão eles morrem, né? Uma coisa que eu lembro de a gente ter feito, e é muito legal, se tu vai dar aula do domingo que vem, por vezes nós estamos fazendo uma sequência. Isso, Se tu é o auxiliar da anterior, tu não só enxerga o que está acontecendo, como tu participa daquilo, tu consegue remeter, lembra na aula passada. Como a gente sabe a história, tu pode fazer isso mesmo sem ter participado. É uma boa. Entenderam isso? É eu dar aula e o Otto é meu auxiliar. Quando acabou a aula, eu passo o material para ele. Na próxima aula é ele que dá. Aí ele viu a minha aula, viu o que aconteceu e ele continua a partir dali e dá a sua aula. E alguém, daí o Fabrício, daí auxilia ele. Na outra é o Fabrício, tá? Sempre é o ideal. Uma história contínua, sequência. Isso. Então a gente trabalha assim, ó. Vamos supor, peguei essa coleção aqui, tá? Essa aqui são 12 lições. Então hoje é a primeira, amanhã a outra, entendeu? Cada dia vai ser assim. Normalmente os livros que a gente trabalha são 5, 6 lições. Amanhã o Otto vai terminar um que eu acho que é 5, se não me engano, que é uma história missionária. Aí sempre é para ser contínuo, tá? Às vezes, claro, tem momentos que a gente não consegue, a gente está com uma falta de professor em alguns momentos e a gente está colocando algumas histórias no meio, mas não é o ideal. O ideal é ser contínuo, tá? É continuar a história do... Também questão como é que faz a questão da aula em si, né? Porque tem irmãos que ficam
com mais tempo, outras que é mais curta. Ah, boa, boa. Tipo assim, às vezes, tem irmãos que é 30, 40 minutos já encerrou. Aí tu tá, quando começa, então, sim, já entra já com a história. Tá. Vou dizer como eu faço, tá? Então, ó, a pergunta do Vini é assim, ó. O tempo de aula, qual é o tempo de aula, né? O tempo de aula depende do pregador. As crianças são separadas quando o pregador inicia. E aí a gente não sabe, porque a gente não vai lá perguntar pro pregador. Então a gente tem, tu olha às vezes o pregador, dá uma olhada, fulano, tá. O Jamê, o dia que tava o Jamê, nossa, foi, o pessoal assim, meu Deus, é de fora, né? Então a gente se organizou para isso. Bom, o que eu faço? Eu tento preparar uma aula com muito conteúdo, né? Tento buscar bastante conteúdo. E aí, dentro da aula, eu tento acabar com a parte principal, que é o clímax da história. Eu não posso iniciar uma história de, sei lá, tô contando Lázaro, tá? E aí eu fico, o cara morreu, né? Tá lá no túmulo, botaram lá, Jesus tá vindo, faz 4 dias, os pais chegaram, crianças. Semana que vem eu conto o que aconteceu com Lázaro. Não dá. Mesmo sabendo que o Lázaro morreu e ressuscitou, eu preciso finalizar essa história. Eu preciso aplicar aquilo ali, sabe? Senão a criança sai, e agora? E agora, né? Vou ler em casa. E aí tu perde o clímax da tua história, né? Perde o ponto central. Então, tentar preparar bastante conteúdo. Dentro da aula, tentar acabar com o conteúdo, esse que tu preparou, assim, o ponto principal, acabar com ele, e ter reservas, tá? Não sei se vocês olhavam, tinha o filme do Rocky, né? Rocky Balboa. O Mickey falou pra ele assim, ó, por uma luta de 45 minutos, tu tem que se preparar 45 mil minutos. Então tu vai ter uma preparação muito grande, por um tempo pequeno de atuação. Mas a tua preparação grande te permite estender ou encurtar esse tempo. Entendeu a manha do... Então, tu tá aqui, e aí tu tem que, sei lá, tu tem meia hora aí pra dar o conteúdo. O resto, tu vai controlar, dar uma atividade, entendeu? Tem que sempre ter mais coisas pra, se caso ele se estenda, e caso ele seja rápido, tu já tem que ter matado a história. Né? Então, como que eu chego num nível perfeito? Dando muita aula. Dando muita aula. E ainda assim a gente erra. Tá? Uma vez eu conversei com o Mário Roberto. Um negócio pra ele, eu na rua, pregar evangelho e tal, não sei como fazer. Ele disse assim, vai fazer a primeira vez, vai ser um desastre. Na segunda também. Sim. Na terceira vai começar a melhorar. Só vai aprender a fazer. Só vai aprender a fazer. Isso aí. Eu ia dizer isso assim, né? Nem todos nós somos tudo isso. Não, mas nem eu. Mas deixa eu ver aqui. Marcelo, Gui, quem mais vai entrar na aula? O Jonah, Oséias, né? Então nós estávamos lá, todo mundo deu aulinha. Eu não vou tocar o violão, não adianta, não vai sair nada. Mas o Oséias, para dar a aulinha dele, ele usou o violão. Cada um tem um dom e uma graça. Então, isso, é isso aí. Só que é a repetição que vai nos levar a melhorar. E a repetição, tu vê o que funciona e o que não funciona. Tá? Com as crianças tem muito isso. Tem aula assim que a gente sai arrasado daqui. Né? As gurias lá em casa, eu vou contar uma história para elas, nossa, uma dificuldade, assim. Elas falam assim, papai, eu não gosto que tu conte história, né? Então a gente tem desafios, né, a aprender a como é. Aí com as gurias eu aprendi assim, elas gostam de ouvir, elas gostam que eu faço isso assim, de contar uma história que elas não conseguiram identificar o que é. Elas ficam tentando acertar. E aí isso me permitiu de contar a história para elas, né? Então a gente vai ter que ver com as crianças, vai ter que dar aula. A gente convidou vocês para uma vez, né? Mas a perfeição vem com muitas vezes, tá? Então fica a dica, tá? Bom, aqui é um exemplo de livro, tá? Esse aqui chama muita atenção dos pequenos. É aquele livro que tu abre e aí ele vai montando o cenário, ó. Vai fazendo aqui, ó. Aí ele vai montando e tu vai contando a história, tá? Depois pode passar para as crianças olharem. Vai mostrando, ó. Ele chama muita atenção, né? Tu fala assim, vou mostrar Jerusalém. Aí abriu Jerusalém, né? Tem um lá que tem um castelo, tem a Arca de Noé. Então dá pra... Tudo isso aqui está à disposição, ok? Então dá para usar. Isso aqui é livro de preparação do professor, ele lê esse aqui, e depois na aula ele usa só esse aqui. Algo muito importante, ó.
a gente sempre vai anotar. Vai ter o teu esboço ali. Mas na aula é interessante não ficar lendo, né, o esboço. Ou a história. Então, cuidar para isso. Tenta decorar, tenta gravar os nomes. Teve uma professora, uma vez, ela me encontrou no meio do caminho. Ela estava contando a história lá dos soldados de Davi. E ela me encontrou apavorada, assim, no corredor. E ela disse assim, tio Luiz, matei o cara errado. E aí era para ter morrido um cara lá numa guerra, ela matou o outro, que não tinha nada a ver. E aí surgiu isso, né? Então, quando eu estou contando a história, eu preciso cuidar. Ah, é fulano que vai morrer. Ah, fulana é a esposa do fulano. Então eu preciso cuidar isso. Na fala, a pausa às vezes nos ajuda nisso. Eu estou falando, estou contando uma história, é frenética a história, mas de repente eu dou uma pausa e aí eu falo, o Abraão, esposo da Sara. Eu boto assim os nomes corretos. Abraão casou com a Rebeca. Daí, Rebeca? Não! Aí as crianças, aí tu mutua a aula. Então, às vezes, se tu erra uma coisa assim, nossa, as crianças vão ficar naquele teu erro muitas vezes, tá? Até porque a maioria das crianças sabe qual é o certo. Sabe qual é o certo. Fala, Marcelo. Eu fiquei numa dúvida no seguinte, tu falou que tem uma sequência e ao mesmo tempo mostrando vários materiais. Tá. Mas, digamos, naquele dia vai estar rolando uma sequência, então, teoricamente, a minha aula já vai ser aquele estudo, aquele livro. Já vai estar meio preparado como vai ser. Isso. Então, por exemplo, imagina que tu recebeu esse aqui, tá? Já tá pronto para ti isso aqui, a história que tu vai contar. Tu vai usar ele, mas tu pode, o que a gente aconselha é recheá-lo. Então, tu vai contar aqui de Jesus, e aí tu pode trazer outros elementos que te ajudem. De repente, nessa história aqui, tem lá, a ressurreição do Lázaro que eu falei antes. Tu pode trazer algum elemento que aponte para essa ressurreição, tá? Chega a história chega. A história chega definida, Aí, o como fazer é que tu tem a liberdade de fazer. E também, todos temos o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo pode nos conduzir para alguma coisa. Às vezes, uma coisa interessante de fazer, tá? Quando preparar o esboço, é definir o foco. O foco aqui é arrependimento, tá? Mas, às vezes, tu lendo a história, lendo de novo, estudando, Deus muda o foco. E tu vê, não é arrependimento aqui o foco. O foco é, salvação. Sabe? Então deixar Deus mostrar qual é o foco dele naquele momento ali, tá? Deixar que Deus fale com a gente. E essa sistemática das aulinhas de 3 até todas as aulinhas, a partir de alguma certa idade. Olha, normalmente é todas assim, tá? Os bem pequenininhos têm uma questão. Eu falei que a concentração é pouca, né? Às vezes eles fazem a mesma aula em dias diferentes. A mesma aula. Porque eles não sabem que é a mesma. Eles não conseguem se dar conta que é a mesma. Muda o professor. Às vezes o foco até muda, o foco do professor muda, e eles precisam ouvir várias vezes. É o inculcar. Passar pro outro professor, hoje eu dei a linha de tal coisa e não consegui acabar. Então, Isso. Tem isso, tá? A ideia é nos ajudarmos, às vezes o tempo não permite, muitos professores terminar a aula, aí o próximo às vezes retoma alguma coisa e vai adiante. Então tem essas variáveis, tá? Eu não quero que vocês fiquem presos a eu tenho que fazer isso aqui, entendeu? Não, por quê? Porque é ministrar a palavra, tá? Às vezes a gente anota um monte de coisa. Eu tava falando pro Altair antes, né? Eu tinha um monte de coisa na cabeça. Mas, de repente, dando aqui, não transmito tudo. Então, o senhor tem coisa que o senhor... Eu creio que é coisa assim que o senhor quer tirar e vai limpando ali enquanto a gente fala, tá? Então, fiquem tranquilos, assim, é só transmitir vida. Transmitir vida, tá? A gente está aqui para transmitir vida. Aleluia. Então, preparando a lição, tá? Primeira parte ali, preparar o coração. Toda palavra que eu vou transmitir, ela precisa bater no meu coração. Eu preciso ser confrontado pela palavra. Porque se eu for confrontado, quando eu for ministrar com eles, vai ser diferente. Tá? Então imaginem Jó, que passou por todo um processo lá na vida dele. Imaginem que a gente tem um irmão aqui que está com problema. Aí tu, só um minutinho, vou chamar o irmão para falar contigo. Aí chama o Jó. Bota o cara sentado. Aí o irmão conta o problema pro Jó. É um irmão que não conhece o Jó. Aí o Jó, deixa eu te contar a minha experiência com Deus. E aí a vida que vai ter no que o Jó vai transmitir é tremendo. Por quê? Porque ele viveu, ele sabia quem era Deus, ele experimentou Deus. Assim a nossa aula quando a verdade bate na nossa vida, nos confronta.
Às vezes tu pode querer dar aula e começar a chorar no meio da aula. Pode acontecer. É a palavra de Deus. Então a gente precisa estar nesse nível, tá? De buscar a palavra, de conhecer a palavra, de deixar com que ela toque no meu coração. Então toda palavra para eu transmitir, ela primeiro bate em mim, tá? A gente vai, seguido a gente pega a palavra sobre mentira, verdade, né? Esses pontos chaves, assim, a gente vai ser confrontado pela palavra. Ah, mas isso é a situação tal. E aí tu pode usar até como exemplo. Ó, o tio tinha a situação tal, Deus me falou que eu tinha que resolver isso. E eu resolvi. Isso eu estou no caminho ajudando a criança, tá? Passou na minha vida, agora estou passando para a vida dele. Ok? Leia a passagem bíblica. Então, a Bíblia é a nossa base, tá? Ela é cheia de detalhes. Cheia. Mas eu só vou perceber os detalhes quando eu ler ela. Quando eu ler. Então eu preciso ler, vou contar a história de Lázaro. Eu vou ler toda a passagem. Eu vou ler tudo que é versículo que fala dele. Se é uma passagem que está em mais de um evangelho, eu vou olhar todos os evangelhos que falam sobre aquilo ali. Tá? Eu estou me preparando, eu estou buscando na palavra tudo aquilo que o Senhor quer falar. Vou dar um exemplo para vocês, tá? 1 Coríntios 13 fala sobre o quê? O amor. Normalmente as pessoas o que fazem? Pegam esse trecho do amor e aí tu usa num casamento, pode usar numa ministração sobre o amor. Né? Tu pode falar para a criança, ó, tu tem que amar porque o amor é assim, né? Pode mostrar ali. 1 Coríntios 13, ele está entre o 12 e o 14 ali, Paulo está falando sobre os dons. Tá? E aí ele diz que a igreja de Corinto era uma igreja que tinha muitos dons, mas que eles não tinham amor. E aí quando ele fala do amor, ele fala, ó, vocês são arrogantes, o amor não é. Dentro do contexto para que Paulo está escrevendo, 1 Coríntios 13 é uma advertência para a igreja. E a gente usa como? Como o capítulo do amor. A Paulo estava apaixonado aqui. Quando eles leram 1 Coríntios 13, talvez eles tenham pensado assim, olha aqui, está faltando isso aqui para a gente. Era um confronto com a palavra. E às vezes a gente usa para enaltecer o amor. Não, porque o amor não se ufana, não se ensoberbece. E aí eu vou usando as qualidades do amor. Que ele tem tudo isso. Mas o foco era chamar atenção para os dons. E mostrar que a igreja de Corinto não amava. Era cheia de dons, mas não amava. Entenderam? Então, tudo isso é por ler a palavra. Por olhar a palavra. Então eu vou trazer verdades para as crianças, né? Vou trazer essas coisas. Falando sobre versão, vocês têm alguma recomendam? A gente usa muito agora a Nova Almeida, que é meio que padrão, assim, né? Uma recomendação é não usar tanto a linguagem de hoje, tá? A linguagem de hoje, ela não é considerada uma tradução, assim, né? Ela é uma adaptação. Então a gente recomenda a Nova Almeida, tá? O que eu faço é olhar em mais de uma, porque às vezes nos ajuda a trazer o princípio, entendeu? Então, se tu olhar mais de uma, não tem problema. Tá? As crianças, claro, vão trazer várias versões. Quando eu tenho, geralmente o versículo em sala para ler é 1, 2, 3, né? Aí eu peço para todos lerem e a gente vai vendo as versões. A maioria vai ser centralizada. E aí tu compara, se tem diferentes, aí aqui fala perdão, ali fala tal coisa, entendeu? Aí tu pode fazer essa comparação e ajudar eles a entender isso. Eu, por exemplo, sempre tenho usado a revista atualizada e agora estamos nessa adaptação para a NAA, né? Não está muito fácil, mas como a tendência atual na igreja, digamos, no Brasil, é ir adotando, nós temos que acostumando as crianças a usar a NAA. Né? Isso. Bom, daí entra, né, no ponto 13 isso aqui, né? Consulte comentários bíblicos ou alguma fonte que possua. É importante a gente ler tudo o que puder sobre aquele material ali, tá? Porque eu posso... Só um parênteses sobre a versão, viu, João? Eu acho que também ajuda, às vezes, e vejo que não só eu, mas eu vi as pessoas fazendo. Como tem várias versões, mas a gente quer que a turma repita, a gente pode imprimir uma ou duas, e aí na hora de ler, ó a turminha, né? Os que leem, claro, né? Não leem, aí a versão é menos... Mas os que leem, aí tu pode mostrar a versão. A turma diz, olha, a gente sabe que tem várias versões, mas nós vamos repetir essa aqui, vamos lá. Isso. E aí, assim, ó, às vezes, geralmente, na lição tem um versículo para decorar, tá? É importante eu trazer o visual do versículo, tá? Nesse caso, desse livro aqui, ó, ele vem
a última página de cada história é o versículo para decorar. Tá? Então esse aqui já vem pronto. Mas quando não tem, eu posso fazer, daí na versão que eu escolhi, para que tenha isso, para que eles decorem o mesmo versículo e para que na hora de ler, leiam todo mundo junto. Tá? E para decorar eu posso botar aqui as palavras, aí vou tirando algumas, fazendo eles repetir sem olhar. Então é importante que ele saia com o versículo decorado também, se possível, tá? Se o tempo nos permitir isso. Só aproveitando também, né? Porque às vezes quem está ministrando lá na frente vai alongando, já acabou a história, a pessoa vai alongando. Uma coisa que eu costumo usar é, vamos repetir o versículo, agora só os meninos, agora só as meninas. Agora os meninos falam uma palavra, os meninos falam outra. E aí, agora vamos ver quem fala mais rápido. Né? Assim, e repetiu 50 vezes o versículo. O cara sai daqui na brincadeira, mas sai com o versículo. Usa a palavra pra... E tu usa o tempo para isso, né? Importante. Então, isso de consultar fontes, consultar tudo que puder. Eu botei um mapa aqui, ó. Esse aqui é um atlas que a gente tem de alguns... tem aqui alguns países, algumas histórias é legal mostrar no mapa, eu posso ilustrar com as crianças, tá? Posso trazer figuras, posso fazer o que for possível para chamar a atenção deles, tá? E aí estudar tudo isso, né? Me preparar com todo esse material. É importante saber o que eu gosto de olhar, às vezes, pregações sobre aquele tema ali. Então, às vezes, os irmãos aqui já ministraram, e aí, eu vou falar sobre Sansão. Então, eu pego uma ministração sobre Sansão, e aí vejo, para ver se eu também não vou falar algo errado. Porque, às vezes, o irmão trouxe lá uma revelação do Senhor, e eu vou dar uma aula sobre Sansão. Então, eu já aproveito aquilo ali. Eu aproveito o que o irmão fez sobre aquilo ali. É a mesma coisa na Bíblia, numa Bíblia de estudo, num comentário bíblico. Eu vou pegar aquilo que é importante, tá? Lembrem que o comentário bíblico não é inspirado por Deus. A gente tem que olhar com critérios ali para ver, tá? Bom, aqui daí eu botei um esboço da lição, tá? O esboço ele vai ter uma introdução. É como se fosse imagine uma seta assim, tá? Um gráfico que está aumentando. Então eu vou ter uma introdução, um andamento, um clímax, que é o meu ponto alto lá, e depois vou para uma conclusão e uma aplicação. Vou dar um exemplo prático disso, tá? Estou quase sem fôlego. Mas vou contar uma história que não é bíblica para poder pegar vocês de jeito, tá? É a história do ratinho na fazenda, tá? Então é assim. Eu vou fazer daí todos esses pontos, depois a gente olha juntos, tá? Então, ó. Tinha uma fazenda que tinha... Não, vamos começar direito. Vocês já foram numa fazenda, crianças? Sim. Sim. E o que tem lá na fazenda? Boi, isso. Cavalo. Ovelha, né? Era uma fazenda grande? Sim. Sim. E aí, vocês gostaram de ir na fazenda? Comeram a comida lá na fazenda? Sim. O pessoal tá... Bom, vou contar a história de um ratinho que vivia numa fazenda. Esse ratinho gostava muito de comer as comidas da fazendeira, da dona lá da fazenda e do seu marido, né? Esse ratinho, ele gostava muito de queijo, às vezes ele roía lá um saquinho lá de arroz, de feijão, ele fazia um estrago na cozinha dela. Um dia, a fazendeira e o fazendeiro foram até a cidade, fizeram compras e voltaram para casa. Quando chegaram em casa, o ratinho olhou aquelas sacolas do mercado e pensou, oba, hoje vai ter novidade, né? E aí eles guardaram lá, levaram para a cozinha as compras e começaram a tirar as coisas de dentro da sacola e colocar na mesa. E o ratinho ficou só observando. De repente, ele viu que tiraram um pedaço de queijo de dentro da sacola. E o ratinho, feliz da vida. E aí começaram a tirar várias outras comidas que eles tinham comprado. Mas no meio das sacolas, tinha uma coisa que quando o ratinho viu, ele botou as duas patinhas na cabeça. O que será que era? Uma ratoeira. Tu estava lá, Marcel? Uma ratoeira dentro da sacola. Meu Deus do céu, o ratinho era convertido, tá? Ele saiu correndo dali, foi até o galinheiro, gritando, chegou gritando lá. Galinha, galinha, nós temos um problema. A galinha olhou apavorada para ele e disse, o fazendeiro, a fazendeira, eles compraram uma ratoeira. A galinha olhou para ele, ratoeira? Ratoeira é problema teu, eu não tenho nada a ver com isso. O ratinho, meio assustado, saiu dali e foi até o chiqueiro. Porco, porco, nós temos um problema.
Aí o porco olhou para ele e o ratinho contou. O fazendeiro comprou a ratoeira. Aí o porco começou a rolar na lama e rir. É uma ratoeira? Isso não tem nada a ver comigo, é problema teu, te vira. O ratinho saiu correndo dali na sua última esperança, foi até o campo e encontrou a vaca. E ele disse, vaca, vaca, nós temos um problema. O fazendeiro comprou uma ratoeira. A vaca olhou para ele e disse assim, ratoeira? Ratoeira não me afeta, é problema teu, te vira. O ratinho voltou triste para casa e naquela noite se ouviu um barulho dentro da cozinha. A fazendeira desceu correndo as escadas sem acender a luz, porque ela queria ver o rato que ela tinha pego, só que ela não sabia que a ratoeira tinha pego na cauda de uma cobra. Quando ela entrou na cozinha, a cobra picou na perna dela e ela saiu. Ai, 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 ai. O fazendeiro desceu correndo, acendeu a luz, pegou um pau, matou a cobra, pegou a esposa, colocou na caminhonete e foi para a cidade procurar recurso. Lá na cidade, eles analisaram o ferimento dela e descobriram que era uma cobra muito peçonhenta que tinha picado ela. Ela foi medicada e voltou para casa ainda meio mal, meio doente. Ela acordou na manhã seguinte se sentindo mal. Quando a pessoa está doente, assim, o que a gente dá para a pessoa comer? Uma canjinha, né? Uma canjinha. O fazendeiro foi até o galinheiro, pegou a galinha, matou a galinha, fez uma canja e serviu para a esposa. A esposa comeu, ainda não se sentia bem, continuou doente. Né? Quando a pessoa está doente, às vezes vem os vizinhos visitar, vieram visitar ela, e o fazendeiro, meu Deus, essa gente toda aí, fazer uma feijoada para a galera. Né? Foi até o galinheiro, o chiqueiro, pegou o porco, matou o porco, fez uma feijoada, serviu o pessoal. Mas, infelizmente, a cobra era muito peçonhenta e a fazendeira não resistiu e faleceu. Cidade do interior, o velório era feito em casa, vinha parente da cidade, né? Vinha os vizinhos, veio o prefeito da cidade. O fazendeiro, meu Deus, fazer comida nessa galera toda. Fazer um churrasco. Foi até o campo, pegou a vaca, matou a vaca e serviu um churrasco lá para o pessoal. Moral da história. Numa equipe, numa família, numa congregação, quando um tem um problema, todos têm um problema. E aí eu posso usar essa história e trazer depois uma história bíblica. Essa foi uma grande introdução, tá? E eu posso trazer uma história bíblica para complementar. Lá em Josué, por exemplo, Josué 7, fala a história do Acã. Que o Acã é o cara que pegou o que não devia em Jericó e por causa dele o povo perdeu a próxima batalha. Posso relacionar essas duas histórias, tá? Então, olha só. Na minha história do ratinho, a introdução, ela pode ser esse início. Vocês conhecem fazenda? Sabem, já foram numa fazenda? Tudo isso é minha introdução. O andamento é eu contar a história, tá? Todo esse processo que eu contei de que o rato comia as comidas, de que a fazendeira queria acabar com isso, as compras, tudo isso é o desenvolvimento, né? O andamento da minha história. O clímax, qual é o clímax? É o ponto-chave, né? É o ponto onde cria um problema. Ah, obrigado. Ponto culminante. Ponto culminante, tá? Então, criou um problema. A cobra mordeu ela. É um elemento surpresa, né? A história, vocês viram que a história deu aquele up, né? E aí, o que eu fiz? Eu decorei essa parte do, né? A fazendeira foi picada. O fazendeiro, eu fiz até gestos, né? O fazendeiro desceu as escadas, acendeu a luz, pegou um pau, matou a cobra, pegou a fazendeira, colocou no carro e levou para a cidade para procurar recursos. Tá? Eu decorei essa, até eu fiz com as gurias lá em casa, né? Eu decorei os movimentos para poder dar uma ilustrada nesse clímax. Depois disso eu dou uma baixada. E aí, ela ficou doente, não se recuperou. E aí eu vou indo para esse processo, entenderam? Então, com a história, a gente precisa pegar e fazer esses pontos. Eu estou contando a história e aí tem um ponto alto, né? Cria um problema, tem que ter uma solução ali e depois eu dou uma baixada, tá? E aí, depois da conclusão da história, é necessário ter uma aplicação. Então, essa história do ratinho, eu posso pegar e falar para as crianças, por exemplo, sobre confessar pecados. Né? Se eu estou relacionando com a história do Acã, que fez algo errado, que prejudicou o povo, eu posso relacionar ela com cuidar para que não tenha uma vida de pecados escondidos. Né? E aí aplico e ajudo a criança a aplicar. A atividade que às vezes a gente passa no final da aula pode nos ajudar nisso.
Ajudar com que a criança aprenda a aplicar aquilo que ela recebeu ali na aula. Tá? Tranquilo? Cansaram? Última aqui, tá? Defina seus alvos e objetivos. Quem lê para mim ali? 1 Coríntios 9, 25 e 26. Ah, não, 1 Coríntios 9, 25 e 26. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim como também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Isso. O Paulo, ele dá um exemplo de que ele vai lutar, vai combater, não sem uma meta. Ele vai ter um objetivo. Ele não está dando soco no ar. Ele está fazendo algo com propósito. Então, quando eu estou preparando a minha aula, estou fazendo esboço, eu preciso definir, na minha preparação, o que eu quero com aquilo ali. Eu quero que a criança confesse pecados. Eu quero que ela aceite Jesus no coração. Eu quero que ela saiba que Jesus é o Senhor, é o dono da vida dela. Eu tenho que ter isso já na minha preparação. Isso ajuda a deixar a minha aula como se fosse uma flecha. Ela já está apontada para um alvo. E aí, no final da aula, eu preciso atingir esse alvo, atingir esse objetivo. Ok? Tranquilo? Dúvidas? Perguntas? Não? Bom, da minha parte era isso. Tio Telmo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso é uma benção, esse guri, né? Melhor que a encomenda. Glória a Deus por isso, né? Então, amados, eu estou muito feliz, né? Eu que já estou nesse ministério aí com crianças há mais de 40 anos, né? Servindo a congregação aqui. Fico muito satisfeito, assim, quando mais homens, né? Mais homens, assim, se envolvem nesse trabalho, porque normalmente é o sexo feminino que predomina, né? 80%, 90% são as irmãs que cooperam nesse ministério, e graças a Deus por elas, né? Mas eu fico sempre muito feliz quando há uma convocação, como agora, né? E vieram, para mim, a surpresa e a alegria, 25, e quase 30 que eu contei, né? Então vai ser muito bom poder contar com vocês aí, né? De vez em quando, né? O Luiz vai organizar todos esses que quiserem começar a cooperar, né? Ele disse uma palavra bem no início que pode ter desanimado alguns, que é um trabalho muito difícil. Pode ser, porque exige muito preparo, né? Muita preparação, essas histórias de flanelógrafo, que alguns estão achando que está obsoleta, coisa nenhuma. Isso aí é um tipo de material que as crianças gostam muito de ver, até de colocar, o professor pode ajudá-la depois. Ainda domingo passado eu usei um flanelógrafo desse tamanho, nós temos uns gigantes também, né? Com figuras maiores ainda. Esse aqui é até muito bom para usar dentro de casa, né? Também, ou numa classe menor. Essa classe aqui parece que ele ficou meio pequeno. É melhor para classes menores. Então, vocês viram que tem uma infinidade de materiais muito bons, né? Atualmente estão contando histórias missionárias. Eu quero sugerir essa aqui, viu, Luiz? De Hudson Taylor, missionário na China, que falou que foi um grande servo de Deus lá na China, né? E foi bastante usado por Deus, levando muitos chineses a Cristo. Deu as bases praticamente lá na China, né? Para levar aquela nação a Cristo. Foi um semeador da palavra. E atualmente, né, Otto, está sendo contado de David Livingstone, que foi um dos pioneiros na África, né? Um valentão de Cristo que percorreu de leste a oeste a África. Ele era um explorador também de geografia, de lugares difíceis, fez um trabalho duplo, trabalhando também para o governo inglês e, ao mesmo tempo, evangelizando, né? Uma das maiores referências, né, da igreja cristã é esse tal de David Livingstone. Essas histórias aqui deixam as crianças muito animadas, principalmente a turminha dos 10 e 11, né?
que às vezes possam até sentir um chamado assim para ir para outros países. No último retiro que tivemos agora na chácara, esse foi o tema, né? Nossa querida irmã Ingrid veio e deu uma boa palavra para as crianças de 10 e 11. O Nilcinho, aproveitando que ele estava aqui, né? Estava junto, né, Fabrício? Falou sobre a Rússia, o ministério que ele fez. E o Tobinho falou sobre o local nosso aqui, a nossa Jerusalém, né? Então foi dividido dessas maneiras. As missões começam na nossa cidade de Porto Alegre, onde eu estou vivendo, né? E depois Deus pode levar a sua igreja para outros lugares do mundo, né? E graças a Deus, a igreja aqui em Porto Alegre tem enviado irmãos para outros lugares que certamente vocês estão orando por eles, né? Então, louvamos a Deus por todos esses recursos que nós temos, né? E uma coisa que o Luiz falou, que ele tem me dito, e eu gosto de dizer isso aqui publicamente também, que ele foi crescendo no Senhor à medida que ele se preparava para as aulinhas com as crianças, né? Ele foi tendo uma obrigação de se preparar melhor, né? De estudar melhor a palavra, de entrar mais na Escritura, né? E graças a Deus por isso. Eu tive a mesma experiência que tu também, né? Comecei o meu ministério praticamente com 17 anos, com as crianças, e aquilo tudo foi me forçando, né? Uma coisa boa do Espírito Santo mesmo, a entrar mais na Escritura, buscar uma vida mais consagrada a Deus, para poder servir melhor ali com os dons que Deus me deu, e para a Heloísa também, né? Foi um casal que, nessa área, entramos juntos, né? Como tu e a Débora, temos muitas semelhanças. Você é o meu sucessor, irmãos, né? Quando eu partir, ele vai continuar aí, jovem ainda, né? Com toda essa energia, né? Mais do que eu, às vezes, dá uns gritos, né? Que até me assusta. Ele está dando aula para as crianças. Mas aí elas também prestam atenção e é muito bom. Isso aí. Mas então não fiquem desestimulados, tá? O importante é vocês começar a fazer isso. Parece que alguns já estão fazendo em algumas casas, né? Isso eu me alegro muito por causa disso. Eu queria recomendar assim um livro do nada mais nada menos do que do famoso Charles Spurgeon, que foi um homem de Deus que até hoje é considerado príncipe dos pregadores, mas o inglês, a Inglaterra colaborou com muitos homens cheios do Espírito Santo, né? Inglaterra e Estados Unidos, principalmente, que foram enviados para muitos países do mundo, né? E olha um livro excelente do Spurgeon, que eu queria que vocês que se interessam por esse assunto adquirissem. Pescadores de Crianças. Vocês sabiam que nas pregações dele, tanto o evangelista Spurgeon e o Moody, né? Moody também foi um americano que foi para a Inglaterra. Eles tinham nas suas campanhas evangelísticas, que duravam às vezes 3 semanas em algum lugar, espaço só para as crianças, e o próprio Spurgeon e o próprio Moody também pregavam especificamente para as crianças. E esse livro aqui, ele fala da importância do ministério das crianças. Eu diria que esse livro aqui é um must, né? Como se diz em inglês, um dever até de todos que estão interessados nesse trabalho. Tem muitos outros livros bons, né? Tem uma literatura fantástica, né? Do trabalho com as crianças. Essa missão que nós temos mencionado, né? Aliança para a Evangelização das Crianças, eu e a Heloísa tiramos um curso deles de 3 meses lá em São Paulo, que muito nos ajudou lá pelo ano 70, né? E isso nos edificou muito, assim. E eu digo para vocês, não porque eu trabalhei nessa missão aqui em Porto Alegre depois por 6 anos, né? Depois que eu saí da Igreja Luterana, fiquei 6 anos nessa missão, a PEC, né? A Aliança para a Evangelização das Crianças. E aí depois me tornei presbítero na nossa congregação no ano de 77, não é?
Então, desde então, quando entrei na nossa congregação, já que eu tinha tirado esse curso e tinha, assim, pegado muitas coisas boas, né? E aí, Heloísa e eu começamos a trabalhar com as crianças nessa congregação. Então, amados, eu quero lembrar também que esse ministério é uma ordem de Jesus, né? Todos conhecem muito bem João capítulo 21, né? Podem abrir ali. Eu pediria, encerrando, quero ver se eu encerro até às 6 horas, que ainda tem compromisso hoje à noite. Capítulo 21 ali. Pega a minha Bíblia ali. Muito conhecido, né? Jesus falando nada mais, nada menos com o nosso amado apóstolo Pedro, que ele mesmo tinha chamado, né? E ali nesse capítulo, que é o último capítulo da Bíblia, ele interroga Pedro, né? Ama-me mais do que estes outros? Versículo 15 eu estou lendo. Respondeu, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ter ele dito pela terceira vez, tu me amas. E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Aqui Jesus estava comissionando, né? Praticamente consagrando Pedro como um grande pastor de ovelhas, não é? E iria então edificar, a partir desse momento aqui, a igreja do Senhor. Teve uma conversão tremenda, né? E passou a servir o Senhor desde então até a sua partida deste mundo. Eu gosto muito desse texto aqui, porque eu uso também como base para o evangelismo das crianças. Por quê? Vocês devem ter notado que 2 vezes Jesus fala em ovelhas, né? Apacenta as minhas ovelhas, pastoreia as minhas ovelhas, e a primeira vez ele diz, apacenta os meus cordeiros. Ora, todos sabemos que cordeiro é filhote da ovelha, né? Eu não posso deixar de crer que Jesus estava se referindo aos pequeninos, que ele tanto amava. Deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais, porque deles é o reino dos céus. Jesus foi muito forte nessa palavra, tanto que ele falou no mesmo contexto ali, que qualquer que fizer tropeçar a um desses pequeninos, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Né? Que palavra forte, palavra chocante, né? Quer dizer, Jesus estava irado com esse tipo de criatura que cometesse esse pecado de desviar as crianças do propósito de Deus, né? Causando-lhe tropeços para não crerem em Cristo. Está cheio de gente assim no mundo, né? Está assim dificultando as crianças de crerem em Jesus, que estão ensinando doutrinas diabólicas na mente das nossas crianças. Então, faz parte do ministério da igreja fazer esse trabalho tão importante de apacentar os cordeirinhos de Jesus. Eu quase me atrevo a dizer que é o rebanho preferido de Jesus, os pequeninos, porque ele falou tão enfaticamente. Claro, ele ama adultos, jovens, crianças, todos, mas, sem dúvida, ele tinha um carinho especial pelas crianças. Por ter dito essa palavra tão forte contra aquele que fizesse tropeçar uma criança, e tendo dito também, deixai vir a mim
os pequeninos, tomou nos braços, creio que os beijava, que os abraçava. Então as crianças ficavam muito felizes por terem Jesus como seu querido pastor e querido Senhor. Eu louvo a Deus também que muitos de vocês aqui são pais, né? Que já estão fazendo isso nos seus lares e já estão tendo assim uma base muito boa de discipulado. Porque o discipulado dos filhos, obviamente, começa em casa e compete a cada um de vocês. Nós aqui na igreja estamos dando uma cooperação para vocês, porque o ministério principal é de vocês, papais e mamães, junto com as suas esposas, fazendo este trabalho tão importante. Então, eu quero estimular que aqueles que estão já sendo bons sacerdotes do lar, continuem fazendo isso e cada vez melhor, edificando seus filhos, e venham nos edificar aqui também com essa turminha de outras crianças, que certamente muitos já são também amiguinhos dos filhos de vocês, não é? Venham nos edificar aqui, trazendo essa cooperação, isso que vocês já estão fazendo em casa. Eu vejo que vocês todos já têm esse preparo que Deus tem dado, né? Claro, está faltando essa parte aqui, é mais para aqueles que são professores de crianças. E nesse ministério, então, nós podemos ajudar vocês, inclusive até para usar materiais nas suas próprias casas com seus filhos, né? Que vocês podem, então, adquirindo, quem sabe, mais materiais e tanta coisa boa que está sendo feita por aí. Tá bom, amados? Muito obrigado mesmo que vocês vieram, né? E de agora em diante vão vendo como é que vai fluir, né, Luiz?